Ponto cego é um jargão utilizado por nós, condutores de veículos. Eles indicam justamente aqueles pontos que escapam da nossa visão. Quando, por exemplo, você está dirigindo um carro, dependendo, por exemplo, da localização de um motociclista ao lado do seu carro, você pode não vê-lo pelo seu retrovisor. Frequentemente você tem que fazer um movimento para frente, para trás, olhando para o seu retrovisor, para encontrar aquele ponto que talvez seja cego, onde você pode não ver um motociclista e de repente causar-lhe um acidente. Ora, essa imagem do ponto cego é, na verdade, uma metáfora, né, para o meu canal no YouTube ou nas minhas contas de redes sociais, justamente para refletir no nosso trabalho de interpretação do mundo, da realidade, quanto também, neste processo, muitas vezes nós podemos ter alguns pontos cegos, ou seja, alguns aspectos da realidade que fogem da nossa visão. Então, no nosso trabalho de interpretação constante, nós fazemos isso o tempo todo, de interpretação do mundo, precisamos ficar muito atentos a estes possíveis pontos cegos. Um ponto frequentemente se torna cego quando nós não consideramos é o contexto. Todo texto, ou seja, toda a realidade passível de interpretação, e lá podemos nos referir a um texto escrito, a uma palavra, a um fenômeno, a um acontecimento, a um fato. Tudo aquilo que está diante de nós, todo texto, nós consideramos isso como texto, né? Eu estou seguindo um pouco a linha de um filósofo chamado Gadamer. Todo texto tem um contexto, ou seja, uma realidade mais ampla que o envolve. Se eu não considero o contexto, eu posso criar um pretexto. E ao invés de fazer um bem, eu posso fazer o mal. Da mesma forma que, ignorando um ponto cego, ao conduzir um carro, eu posso fazer mal a alguém, ao interpretar a realidade e não considerar, diante daquele texto, o seu contexto, ao invés de fazer um bem, eu posso fazer o mal. Isso acontece de modo especial quando nós nos referimos a textos religiosos, especialmente aos textos bíblicos. Por exemplo, em maio de 2022, um líder religioso, ele tomou um texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quem não trabalha não deve comer. Ele usou esse texto de forma literal, tomada ao pé da letra, para justificar, para legitimar que pessoas que moram nas ruas, mendigos e mendigas, deveriam ter que passar fome, porque isso seria uma ordem bíblica. Olha que perversidade, chega a ser uma perversidade. Eu pego um texto tirado do seu contexto e eu legitimo uma situação de pobreza, de miséria, de pessoas que já vivem num contexto bastante difícil. Né? Quer dizer, quando Paulo escreveu isso, ele falou num contexto onde as pessoas aguardavam com ansiedade a espera de Cristo, aguardavam a segunda vinda de Cristo. Para muitas pessoas essa vinda era iminente, aconteceria talvez daí uma semana, 2 meses, no máximo um ano. Então algumas pessoas começaram a cruzar os braços e pensar, bom, já que ele vai vir, então a gente não precisa fazer projetos, a gente não precisa empreender, a gente não precisa trabalhar. E não, na verdade, o autor da carta, ele faz uma exortação, não. Enquanto ele não vem, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Então vejam como é perigoso eu tirar um texto do seu contexto. Ele se torna um pretexto para satisfazer interesses pessoais, para defender ideias que ao invés de florescer, fazer florescer um ser humano, uma coletividade, pelo contrário, pode destruí-la. Por isso que este canal se chama De Olho do Ponto Cego. Então me siga aí nas redes sociais e vamos partilhar outras reflexões em torno desse tema da interpretação do mundo. Um abraço.